o mais rápido possível. Glória a Deus. Quero convidar minha esposa, a pastora Lúcia, para orar pelas crianças. Quero que a igreja veja que minha esposa está cada vez mais bonita, charmosa. Glória a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida desta mulher. Daniel Amaral. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória. Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos cada criança e profetizamos, ó Deus, sobre estas crianças. Que daqui, ó Deus, sairão, em primeiro lugar, crianças com o coração quebrantado e temente a Ti, Senhor, que marcarão a sua geração. Futuros pastores, missionários, médicos, advogados, enfim, ó Deus, grandes missionários. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai, que nesta noite, ali na sala das crianças, elas possam, ó Deus, ter um encontro contigo. Um encontro sobrenatural, Senhor Deus. Usa, ó Deus, os professores, para que venha, ó Deus, ser boca do Senhor, Deus. Para que essas crianças saiam dali, ó Deus, com outro pensamento. Sabendo, ó Deus, que o Senhor é um Deus. É o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E que é Pai de cada um. Cuida deles, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, continuamos, ó Deus, te adorando, bendizendo o teu nome, Senhor Deus. Pai, nesta noite, ó Deus, nós queremos ouvir, viemos para isso, ó Deus, primeiro para te adorar, para prestar-te, ó Deus, um culto de adoração. Mas queremos sair daqui, ó Deus, avivados, renovados, edificados pela tua palavra. Apresentamos, meu Pai, o teu filho. Que o Senhor venha usá-lo, ó Deus. Que ele venha falar, ó Deus, aquilo que tu queres que ele fala. Que nós possamos, meu Deus, sair daqui, ó Deus, também, ó Deus, avivados, renovados, abençoados, ó Deus, pela tua palavra, Senhor Deus. Para que nós possamos ter uma semana, uma abençoada semana, cheia da tua presença, Senhor. Por onde nós andarmos, Senhor Deus. Usa o teu filho, Senhor Deus. Que ele seja, ó Deus, um instrumento nesta noite, ó Deus. Que a tua presença continue, ó Deus, aqui, nesta noite, Senhor Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha se manifestar, Senhor Deus. Para que nós possamos, meu Deus, cada dia mais ser convencidos pela tua palavra. Para que nossas vidas, a cada dia mais, venham mudar. Em nome de Jesus, amém. Pastora Ana está? A pastora Ana está ali. Pastor Serlão, pastora Micaela. Irmãos, eu estava ali pensando, eu não sei o que Deus quer fazer. Se é com vocês ou se é comigo. Porque eu me escondi lá em Timon. Eu cheguei na segunda-feira em Teresina. Eu saí domingo pela manhã e lá eu tirei para a cidade de São Miguel da Baixa Grande, onde estava meu filho e minha nora. Dormimos lá e viemos para Teresina na segunda pela manhã. E eu não avisei ninguém aqui da igreja, nem o pastor. Eu queria fazer uma surpresa hoje, que eu viria para cá. Nós conversamos, eu não falei nada para você. Mas Deus, quando quer tratar com alguém, ou quer usar alguém para falar para as pessoas, não adianta a pessoa se esconder. Não adianta a pessoa se recolher. E Deus sempre dá um jeitinho, né? Como Deus fez com Elias. Elias foi se esconder na caverna e Deus foi atrás dele. Não foi? Pois é. Eu estava lá em Timon, e aí a pastora Ana liga para mim. Você está em Teresina? Eu
Digo, estou em Timor. Isso é a mesma coisa só. Você pode estar conosco na igreja hoje. Eu ia para ouvir a palavra, adorar o Senhor com os irmãos. Mas nesse caso eu irei estar lá com os irmãos, compartilhando das grandezas de Deus. Amém, amados? Eu estou aqui, muito feliz, muito alegre. Quero dizer para os irmãos que todas as vezes que eu venho aqui, eu vejo e sinto algo diferente. Eu sinto algo diferente. E cada vez mais, gradativamente. E hoje não é diferente dos demais dias, dos cultos que eu já retornei aqui. Quero dizer para os irmãos que a glória do Senhor está no nosso meio. A glória de Deus está aqui neste lugar. Aqui é o seu lugar. É aqui que Deus quer te preparar para algo grande. É aqui. Não sai daqui não. Porque é aqui que Deus vai te preparar. Eu quero estar lendo com os irmãos do Evangelho, segundo escreveu Lucas, do capítulo 2, a partir do versículo 7. Quero estar lendo até o versículo 11. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. E ela deu à luz, ou seja, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Diga assim, boa nova. Aí diga assim, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, diga assim, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pai, minha esposa já orou, a igreja já orou, mas eu também quero orar. Eu estou diante do Senhor e diante da tua igreja. Como mensageiro da tua palavra nesta noite, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da inspiração, do direcionamento do Espírito Santo, para que nós sejamos edificados na tua palavra. Para que nós possamos ouvir e entender o que o Senhor quer que nós ouçamos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como nós estamos no último mês do ano, o mês de dezembro, o último mês do ano. E o mês de dezembro sempre é um mês mais assim, reflectível. É o mês que nós paramos para pensar sobre a vida, sobre as coisas que aconteceram, que estão acontecendo. E ainda vem uma interrogação: como será o ano que vem?
Por isso eu quero aqui estar abordando a respeito deste assunto, porque no Brasil e alguns outros países se comemora o nascimento de Jesus em dezembro. Há quem diga que nós não sabemos a data correta, o mês correto do nascimento de Jesus. Mas para mim, particularmente, o que importa é que Jesus nasceu, porque Deus tinha um propósito através do nascimento de Jesus. E ele nasceu, e ele cumpriu com o seu propósito de ter nascido, crescido e ter anunciado a palavra de Deus para a humanidade. Morreu, foi ressuscitado, depois subiu aos céus e está à direita de Deus. E é uma promessa que ele virá para arrebatar a igreja. E nesse texto, amados, a Bíblia fala que no nascimento de Jesus, ele foi colocado numa manjedoura. Sabemos que uma manjedoura, tipo uma vasilha, um recipiente, onde se coloca alimentos para animais. E ele foi colocado numa manjedoura, porque diz a Bíblia aqui no versículo 7, não havia lugar nas hospedarias. As hospedarias estavam lotadas. Então Jesus teve que nascer em um local onde ficavam os animais, e ele foi enfaixado e colocado numa manjedoura. Aí eu fico pensando, amados, que hoje Jesus continua nascendo nos corações das pessoas. Mas existem muitos corações que não têm lugar para Jesus. Corações que estão cheios, corações que estão ocupados com muitas coisas, mas não tem espaço mais para Jesus. Mas quero dizer que Jesus continua nascendo e ele quer nascer no coração das pessoas. E quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que um anjo desceu do céu e foi até aos pastores que estavam guardando os seus rebanhos nos campos durante as vigílias da noite. O anjo desceu do céu e a Bíblia diz que uma luz, um resplendor raiou no meio deles, em volta deles, de noite. Quando o anjo desceu do céu para estar trazendo aos pastores a notícia do nascimento de Jesus, aquele local, aquele momento que era noite, que era trevas, naquele momento, ali naquele lugar, a luz de Deus raiou ali. E aonde era trevas, tornou-se luz clara. Quero dizer para vocês, amado, que Jesus, ele é a luz do mundo. E aonde ele chega, aonde ele é recebido, o que era trevas, ou o que é trevas, se tornará em luz, em claridade. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia, então, diz que os pastores ficaram tomados de grande temor, porque eu acredito que eles ainda não tinham tido uma experiência como aquela, de ver um anjo do Senhor, um anjo descendo do céu e indo até eles para trazer a notícia. Algo sobrenatural. Eu acredito que aquela experiência foi pela primeira vez
Mas eu acredito que aquela experiência que eles tiveram deu a eles, pastores, um novo direcionamento. Porque eles viviam ali trabalhando no campo, pastoreando. Então eu acredito que a vida deles era uma vida normal, uma vida natural, a mesmice. Talvez ele não tivesse mais uma outra perspectivas. Talvez a visão deles era limitada apenas ali, as ovelhas, aquele momento, amanhecia o dia, anoitecia e a mesma coisa. Mas a partir daquela experiência, a vida deles mudaram também. Porque agora eles foram contemplar. Além de ter contemplado a glória de Deus através do anjo do Senhor, eles foram contemplar o Filho de Deus que tinha nascido. E eu fico olhando, amado, para nossas vidas hoje. E muitas vezes você pode estar pensando assim: pastor, realmente a minha vida tem sido a mesmice. Eu tenho vindo à igreja, eu tenho retornado para casa, eu tenho outro dia, tenho ido trabalhar, volto para o do trabalho para casa, mas tem sido a mesma coisa. Vai para cá. Mas nesta noite, Deus está mandando uma notícia diretamente dos céus para você. Nesta noite, Deus estará despertando o teu coração, a tua mente, para algo maior, para algo sobrenatural. Eu profetizo nesta noite que Deus vai te levantar para o sobrenatural. Eu profetizo nesta noite que Deus vai renovar a tua alma, a tua mente, o teu espírito e o ministério que você recebeu. Interessante, irmão, professor, agora autor de livros, que quando eles estavam ali, o anjo conversando, dando a notícia para os pastores, a Bíblia diz que Deus mandou uma milícia de outros anjos, uma multidão de anjos, e ali ficaram cantando, louvando ao Senhor. Eu não estou vendo, mas eu creio que há anjo do Senhor aqui no nosso meio. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte? Glória a Deus. Aleluias. Amado, Jesus nasceu. Jesus nasceu. Mas eu gostaria de estar extraindo, essa mensagem muito me abençoou. Quero dizer para os irmãos. Eu compartilhei essa mensagem com a igreja também. E eu vou estar aqui repassando para os irmãos algumas lições, algumas coisas que nós podemos aprender ou lembrar no mês de dezembro. Algumas coisas que nós devemos lembrar nesse mês de dezembro. A primeira coisa, dezembro nos lembra de boa nova. Boa nova significa boas notícias, notícias maravilhosas, notícias de esperança. O anjo do Senhor trouxe para aqueles pastores boa nova. Notícias diferentes, não notícias ruins, mas boas notícias. Eu vou mais além, notícias maravilhosas.
maravilhosas. Notícia que lhes traria esperança, não apenas para eles, mas a Bíblia diz, para todo o povo. Amados irmãos, e os primeiros aqui, de acordo com o texto, que receberam a boa nova, foram os pastores que viviam nos campos, que guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. Está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Eles trouxeram boas notícias para os pastores. Amados, eu sei que não é hoje, pastor Serlan, a gente mais ouve notícias ruins do que boas notícias. Você liga a sua televisão e está lá dizendo, fulano matou fulano roubou, notícia de acidentes, um avião caiu. São muitas notícias ruins. Você vai lá no celular, no YouTube, você vai abrir lá e você vê notícia, alguém roubou, alguém assaltou. Só notícias ruins. E às vezes, amados, essas notícias tendem a nos influenciar. E às vezes nós levamos para dentro de casa. Nós levamos para dentro do nosso lar. Porque a amargura, a angústia é tão grande. E muitas vezes nós não sabemos administrar, não sabemos selecionar a situação. E aí nós queremos descarregar na nossa família. Descarregar nas pessoas. Amados, todo lar precisa ouvir boas novas. Os lares estão precisando de ouvir boas notícias. Os lares estão precisando ouvir coisas boas. Palavra de fé. Palavras de amor. Palavras de esperança. Hoje, amados irmãos, eu visitando uma família, eu e a pastora Lúcia, hoje à tarde. E quando eu saio e já vou orando em Espírito, Senhor, estamos nas tuas mãos. Senhor, abençoa a nossa ida, abençoa a nossa estadia, abençoa o nosso retorno. Senhor, nos usa conforme a tua vontade. Senhor, coloca a palavra no meu coração, nos meus lábios, para que eu venha falar o que o Senhor quer. E nós saímos para visitar uns parentes nossos. E eu perguntei, e você, como é que está? Estamos assim, assim, assim. Eu digo, e teu irmão falou de tal, como é que está? Ela foi relatar, irmãos, coisas ruins, doenças, enfermidades, coisas gravíssimas, que estão levando ele a passar o dia, praticamente o dia inteiro, dormindo, à custa de remédios. E ela disse, eu não sei o que fazer. São notícias ruins. E ali eu digo, Deus, o que eu posso fazer no meu coração de Deus? O que eu posso fazer aqui? É orar. E ali nós oramos, eu e a pastora Lúcia. Aí eu disse, Deus, tantas notícias ruins, Senhor. Tantas pessoas sofrendo, Senhor. Tantas pessoas sem saber o que fazer. E eu conversei com Deus, eu digo, ó Deus, olha para essa família. Olha para o meu sobrinho, Senhor. Eu disse, Deus, cura ele.
Deus restaura ele. Deus levanta ele pela tua graça e tua misericórdia. Foi o que eu pude fazer. Eu não sei se eu posso fazer alguma coisa por você, não sei. Mas uma coisa eu sei que eu posso fazer, pela graça de Deus, que é interceder a Deus por vocês. Eu não sei como é que está o nível da tua vida. Eu não sei como é que está a tua trajetória. Eu não sei como é que está a tua casa. Mas o que eu posso fazer nesta noite é que eu estou aqui como mensageiro de Deus para trazer para você boas novas da parte dos céus. Irmãos, boas novas, boas notícias, pode salvar um casamento. Assim como as notícias ruins podem destruir uma casa, um lar, uma família, as notícias boas podem salvar. Pode salvar. Como o anjo usado por Deus salvou o casamento de José. O anjo do Senhor, o mensageiro de Deus, salvou o casamento de José, trazendo para José boas notícias. José estava pronto para separar da sua esposa. José já estava tudo preparado para deixar a sua esposa Maria, a mulher que ele iria casar, porque ela estava grávida. E ele pensava que tinha sido traído. E ele preparou tudo para abandoná-la. Mas então, em Mateus capítulo 1, e o versículo 20, a parte C, diz assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite, não temos receber o teu cônjuge, porque o que está gerado nele, o que está gerado nela, é do Espírito Santo, não é da vontade do homem, não é da vontade da carne, mas é da vontade de Deus. O que está gerado dentro de você não é dos céus, ou seja, não é movido pela terra, é movido pelos céus. Não é movido de baixo, é movido de cima. Eu não estou falando de filhos biologicamente. Eu estou falando de desejos que Deus colocou no teu coração. Eu estou falando dos dons ministeriais que Deus tem colocado no teu coração. Que muitas vezes não existe um acordo entre o casal, entre a família. Mas não lute contra Deus. Não lute contra Deus. Porque o que Deus concedeu a ele, o que Deus concedeu a ela, vem do Espírito Santo de Deus. Então, esse mês de dezembro é um mês de boas novas, irmãos. Esse mês de dezembro é um mês de boas notícias. É um mês de nós, doravante, declarar palavras de bênção, palavra de vitórias, palavra de fé, palavra de amor e palavra de esperança. Eu estava pensando sobre a nossa ida ali para Bom Jesus. Aí eu entendi, nós fomos levados para ali, para estar declarando boas novas àquele povo. Para estar declarando boas novas àquela cidade. Você vai sair daqui hoje, amado, com essa unção de boas novas.
Você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, e você vai declarar, aleluia, está tudo bem, como dizia aquela mulher sunamita, em nome de Jesus está tudo bem, aleluia, a vitória é nossa. Você vai dizer como o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está contigo. Olhe para seu irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, não temas, porque o Senhor Deus está contigo. Para você que está nos assistindo nesta noite, não temas, porque o Senhor Deus está contigo. Creiam. A segunda coisa que nós não devemos esquecer no mês de dezembro é que dezembro, além de nos lembrar de Boa Nova, dezembro também é um dezembro de alegria, ou de grande alegria. A Bíblia diz assim que disse o anjo aos pastores, Lucas capítulo 2, versículo 10, a parte C: eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Louvado seja Deus, e que será para todo o povo, louvado seja o nome do Senhor. Amado, o anjo estava falando do nascimento de Jesus, boa nova Jesus, de grande alegria, de uma alegria intensa, estava falando do Salvador, do Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, o enviado de Deus para a salvação da humanidade, de grande alegria. E Jesus nasceu, Ele é a boa nova de grande alegria para a humanidade. O que deve ser de maior alegria na minha vida e na sua vida é Jesus Cristo de Nazaré, de grande alegria. Sabe por quê, amado? Porque a alegria nas coisas materiais são passageiras. A alegria é enquanto existe. E quando vai envelhecendo, você vai perdendo o prazer, a alegria daquilo que você conseguiu. Mas a alegria no Salvador, aleluia, a alegria de Jesus nos nossos corações, através do Espírito Santo, aleluia, é inesgotável. Aleluia! E a Bíblia diz que vai se renovando cada dia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E se tiver tristeza dentro de você, e se você clamar a Jesus, se você se dedicar na palavra, se você for para oração, a tristeza vai ter que se retirar e dar lugar para a alegria. Aleluias! Assim como Jesus, nós também podemos ser instrumentos de Deus para boas novas na vida das pessoas. Que tipo de instrumento nós temos sido na vida das pessoas? Que tipo de instrumento, isso aqui é para refletir, nós temos sido esposo na vida da sua esposa, a esposa na vida do seu esposo, os pais na vida dos seus filhos, os filhos na vida dos seus pais. Que tipo de instrumento você tem sido? Que tipo de instrumento eu tenho sido? Um instrumento de coisas ruins? Instrumento de tristeza? Ou de grande alegria? As pessoas têm sentido alegria pelo que você fala. As pessoas têm sentido alegria, prazer, alegria, satisfação por aquilo que você faz. As pessoas têm sentido alegria, pastor Edivaldo, pelo seu testemunho. Nesta noite eu profetizo, aleluia, neste lugar. A alegria que vai encher a tua alma, o teu coração e a tua mente. Você vai sair daqui um instrumento de alegria, uma pessoa cheia de alegria. Você vai sair daqui diferente. Você não vai sair daqui cabeça baixa. Você não vai sair daqui amarelado. Você vai sair daqui corado e cheio do Espírito Santo, brilhando na presença de Deus. Amados, tem um homem na Bíblia que ele, em um momento da vida dele, ele se sentiu
muito triste. Isaac, ele, quando perdeu a sua mãe, ele era filho único. Ficou só ele e o pai, Abraão. E a Bíblia dá a entender que ele ficou desconsolado, triste. Mas quando o seu pai, Abraão, mandou buscar aquela que seria a esposa do seu filho, que foi Rebeca, aí o negócio mudou. Aleluia! A Bíblia diz aqui, amados irmãos, em Gênesis capítulo 24, é o versículo 67. Então Isaac conduziu Rebeca à tenda de sua mãe Sara, e tomou Rebeca e a fez sua mulher, e ele a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Rebeca foi um instrumento de Deus para trazer consolo, para trazer alegria ao coração de um homem desconsolado e muito triste. Amados irmãos, a presença de Rebeca curou Isaac, transformando a sua tristeza em alegria. Rebeca foi um divisor de águas na vida de Isaac. Todos os lares precisam ser um ambiente de alegria ou de grande alegria. A família deve ser um ambiente onde impera a grande alegria, onde impera o regozijo. Que nós possamos, amado, ser o divisor de águas na vida da nossa família, na vida das pessoas. Um divisor de água não para o pior, mas um divisor de água para o melhor. Um divisor de água para proporcionar esperança na vida das pessoas. Como é bom, amados, a gente ouvir uma boas notícias. Como é bom, amado, a gente receber da parte das pessoas coisas boas, alegria sendo proporcionada em nossas vidas. Amada, a nossa alegria está no sobrenatural, a nossa alegria está no céu de glória, a nossa alegria está na pessoa do Espírito Santo, que pode jorrar dentro de você sem parar 24 horas. Então diga assim, boa nova. Diga assim, alegria, grande alegria. E em terceiro lugar, dezembro nos lembra de salvação. Dezembro nos lembra do Salvador, Jesus. O anjo disse para José, Lucas capítulo 2, versículo 11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Portanto, amados irmãos, não podemos esquecer de Jesus como nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Não podemos esquecer que só em Jesus temos salvação. Deus nos chamou apenas para nos reunir e receber uma palavra de alegria, uma palavra de boas notícias. E sair daqui, amados, e a vida continuar do mesmo jeito. Deus, amados irmãos, Ele nos proporcionou na pessoa de Jesus a salvação para nossas vidas. E a salvação só está em Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo é o nosso Salvador.
Quem quer morar no céu tem que aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. A palavra de Deus vai dizer ainda em Atos capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a principal pedra da construção. Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Jesus, amado, não esqueça disso. Esse mês, dezembro, ele é limitado para nós, mas para Deus o tempo não é limitado, porque o tempo de Deus é eterno, a eternidade. Mas então Deus organizou o tempo, porque nós somos seres humanos limitados. Nós precisamos desse tempo organizado para trabalhar, para a gente se conduzir nesta terra. Mas esse dezembro pode ser qualquer dia. E esse qualquer dia pode ser hoje. E você que ainda não aceitou a Jesus, você que ainda não reconheceu Jesus como teu Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia, hoje é o teu dezembro. Não deixe passar para o outro dia. Lembre-se disso, só Jesus pode salvar. Dezembro é tempo de fechamento de ciclos e começos de outros. Então a vida não para. Termina um ano, continua. Termina um ano e começa outro. Termina um ciclo e Deus já abre outro ciclo para nós. O que passou, passou. Agora, doravante, será um novo ciclo para a tua vida. E se você está aqui nesta noite, amado, é porque Deus está te dando a oportunidade de mudança. É porque Deus está te dando a oportunidade para você recomeçar. Eu não sei em que área da sua vida, talvez na área espiritual ou na área ministerial, talvez na sua célula, talvez naquele cargo que você recebeu e que você largou de mão. É hoje que Deus quer te dando a oportunidade para um recomeço. Você que enterrou seus talentos, hoje é o dia de você desenterrar os seus talentos. Não tenha medo, não temas. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 19: eis que faço uma coisa nova que está saindo, ou seja, que está surgindo. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Hoje é dia de renovar votos. Hoje é dia de renovar o perdão. Hoje é dia de renovar prioridades. Hoje é dia de renovar o altar de Deus em suas vidas. Hoje é dia de renovação do altar de Deus. E esse altar de Deus é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida. Deus quer renovar a tua vida. Não saia daqui nesta noite sem esse renovo. Como Deus é maravilhoso, Ele está te dando a oportunidade de renovação. Ele está te dando oportunidade para restaurar. Ele está te dando oportunidade de arrependimento. E Ele vai dizer na sua palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de Deus sarar aqueles que estão feridos. Hoje é noite de Deus curar aqueles que estão enfermos. Pode ser uma enfermidade física, pode ser uma enfermidade emocional, pode ser uma enfermidade espiritual. Deus cura tudo.
Deus cura a dor na coluna, Deus cura a dor na perna. Eu passei quase 5, 6 meses mancando dessa perna, com a dor nessa perna. Mas eu dizia para Deus, Deus, o Senhor vai me curar. O Senhor vai me curar dessa perna. Subi desse altar, mancando com a dor na perna. Mas eu estou aqui pulando na presença do Senhor, glorificando a Deus, porque eu sirvo, é um Deus que cura, que liberta e que salva. Aleluias. Quinto e último lugar. Dezembro é tempo de não perder a esperança. Quantas pessoas perderam a esperança? Quantas pessoas que perderam a fé? Se perdeu na fé, já perdeu a esperança. Porque a fé é crer, a esperança é esperar. Hoje muitas pessoas não esperam mais, não aguardam mais, não acreditam mais, não querem saber mais. Mas nesta noite, amado, nesse dezembro você não pode esquecer. Aleluias. Porque é um tempo de você não perder a esperança. E se perdeu, você recupera hoje em nome de Jesus. E se perdeu, se fluiu. Ou seja, se esvaiu, se foi embora a esperança, se o teu coração está apagado, se o teu coração está zerado, se tua vida está fria, você não sente mais nada, você não crê mais em nada, mas nesta noite, amado, Deus se manifesta no nosso meio, trazendo restauração, trazendo renovo, trazendo esperança. Nada está perdido, só se você quiser. Nada está perdido, só se você quiser. Mas Deus não quer. Jeremias, mesmo em situações difíceis, ele não desistiu. Ele chorou muito pelos sofrimentos. Ele chorou muito em ver o povo em desobediência a Deus. Ele chorou demais, porque ele amava a obra de Deus. Pastor Celan, quando a gente ama a obra de Deus, irmãos, tem situações que a gente chora. Mas Jeremias, amado, não perdeu a esperança. Mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio à perseguição, o sofrimento, ele declara, abre, ele solta o verbo. Eu não sei se a frase certa é essa. Mas ele declara aqui em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, vai dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele não disse, eu vou trazer à memória as coisas que não me dão esperança. Eu não vou alimentar das coisas ruins do passado e nem do presente. Eu vou trazer, aleluia, eu vou chamar, eu vou atrair, aleluia, para a minha memória as coisas que podem me dar esperança. Então, amado, tira o teu pensamento das coisas ruins. Tira o teu pensamento das coisas ruins. Tira o teu pensamento das decepções do passado. Libera o teu coração das palavras que ofenderam a tua vida, que te ofenderam. Libera isso, irmãos. Aproveita o melhor que Deus tem para você. Ele vai dizer aqui, repito, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esperarei em Deus, aleluia. Pode o homem dizer não, mas Deus diz sim. Pode o homem dizer não, mas eu vou esperar em Deus, aleluia. Pode dizer, Deus não te ouve mais, mas eu vou esperar em Deus, aleluia. Irmãos, espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Aguarda em Deus, aleluia. Tira o coração do homem e te prostra na presença de Deus, aleluia. E o Deus dos céus vai responder a tua oração na hora certa, não na tua hora, não no teu momento, mas no momento dele. Sabe qual é o momento de Deus? Eu entendi. O momento de Deus
é quando você estiver preparado para Ele te enviar. Glória a Deus! Sabe quando Deus mandou para Bom Jesus? Quando eu estava preparado para ir para lá. Eu não estava totalmente preparado não, irmãos. A minha preparação estava na minha disponibilidade. Porque antes eu não queria. Eu não queria nem tomar de conta de nenhum departamento na igreja. Eu cheguei para o meu pastor Arnoldo, pelo amor de Deus. Assim que eu cheguei aqui, eu não quero assumir nenhum ministério da igreja, porque eu não estou preparado. Pastor, irmãos, Deus gosta do cabra, rasgado, que seja transparente, que não guarda no coração e que fale a verdade. Mesmo que seja mal compreendido por algumas pessoas naquele momento, mas depois ele vai compreender. Eu disse isso, que depois nem eu mesmo compreendi, pastor Celano. Eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que é que eu disse? Ao Espírito Santo, aquieta-te o teu coração, porque quem está no comando é eu. Aleluia! Deus manda dizer para alguém aqui nesta noite, aquieta o teu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas, aleluia! E o que Deus tem preparado para você, aleluia! Homem nenhum vai tirar, louvado seja Deus, na hora certa, o negócio vai se cumprir. Na hora certa, o mistério vai ser revelado. E é tão grande, é tão maravilhoso, em pé, que você vai ficar assim, meu Deus, é verdade mesmo o que eu estou vendo, é verdade mesmo o que eu estou vivenciando, meu Deus, é verdade mesmo. Irmãos, eu cheguei em Bom Jesus, eu disse, meu Deus, isso é verdade mesmo, ou eu estou sonhando? Eu estou sonhando, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, irmãos. Diga a verdade, diga a verdade. Diga assim, pela fé, eu vejo. Pela fé, quem tem fé aqui, levante a mão. Diga assim, bem forte, diga assim, pela fé, eu já vejo os mistérios de Deus sendo revelados na minha vida, na minha família, na minha igreja, no meu ministério, na minha célula, no meu bairro, na minha cidade. Diga assim, e por onde Deus me levar. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Para concluir, igreja, rapidamente, não esqueçamos que dezembro ainda é tempo. É tempo de boas novas, diga boas novas. Diga assim, é tempo de grandes alegrias. Diga assim, é tempo de salvação. É tempo de fechamento dos velhos ciclos e começo de novos ciclos. Diga assim, dezembro é tempo de não perder a esperança. Portanto, meus queridos irmãos, declare nesta noite. Você vai fechar os seus olhos e você vai declarar. Você vai profetizar. Você vai profetizar boas novas sobre a tua família e sobre a tua vida. Sobre a tua vida e sobre a tua família. Você vai profetizar grandes alegrias. Você vai dizer não para as tristezas. Você vai dizer, eu não aceito tristeza na minha casa. Eu não aceito tristeza na minha família. Eu não aceito tristeza, destruição na minha casa, na minha família, na minha vida, na minha célula, no meu ministério. Você vai profetizar nesta noite salvação de vidas. Você vai profetizar o fechamento dos ciclos de coisas ruins, mas vai profetizar novos ciclos de mistérios, de sobrenatural sobre a sua vida. E eu lhe peço nesta noite, feche seus olhos e comece agora a orar. Enquanto o irmão Cristiano com a banda aqui do louvor da igreja esteja aí louvando ao Senhor em nome de Jesus. A igreja está orando, a igreja está profetizando. Profetiza coisas boas, meus irmãos, aleluia. Peça perdão pelos seus pecados, pelas coisas ruins que você declarou, aquelas coisas ruins que você falou, e profetiza coisas boas. Profetiza boas notícias. Seja um canal de coisas boas. Sejamos canais de boas notícias.
Aleluias. Sejamos canais para levar as boas novas de salvação para os perdidos.